O discurso do enriquecimento fácil, a solução individual para problemas coletivos e um esvaziamento completo da política institucional. A extrema-direita tem ganhado força com seu novo expoente nas eleições de São Paulo deste ano, o ex-coach Pablo Marçal. Com uma linguagem violenta e propostas mirabolantes para problemas reais, o Marçal usa o símbolo da carteira de trabalho para arregimentar eleitores, principalmente nas periferias. Mas a defesa do trabalhador e um olhar mais cuidadoso para as regiões menos favorecidas sempre foram agendas defendidas pela esquerda, que agora a extrema-direita tenta tomar para si. Na base do estereótipo e do preconceito, o Marçal busca referências no rap e tenta um diálogo com o trabalhador precarizado, vendendo uma falsa ideia de empreendedorismo para o motoboy ou para o motorista de aplicativo. Tudo isso no momento em que a esquerda é duramente criticada por ter perdido o diálogo com os setores mais periféricos, diante da nova mecânica de funcionamento do trabalho. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu converso com um dramaturgo, ator, diretor, sociólogo, filósofo e também colunista do Metrópolis, Rodrigo França. Rodrigo, prazer te receber aqui no Em Detalhes. Obrigada por aceitar nosso convite. Nossa, eu que agradeço, fico muito feliz quando me chamam para poder debater o hoje, o sempre e o passado desse país. Eu vou começar chamando a atenção pela sua penúltima coluna, que se chama Identificação, o que a esquerda pode aprender com o caso Jojo Todinho. E aí você fala sobre uma falta de representatividade na esquerda que impede uma conexão real com a maioria da população e diz que a direita compreendeu essa importância. É muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente está num período eleitoral e o voto da periferia é muito decisivo para definir o resultado das eleições, para definir quem vai para segundo turno, enfim. A gente vai passar por todos esses meandros, um pouco olhar para São Paulo, olhar para o Rio de Janeiro, enfim, principais capitais e como isso se manifesta, mas acho que começar pelo caso da Jojo é muito importante para quem não se lembra. A Jojo Todinho, ela foi para as redes sociais para dizer, olha, eu tô leve, tô me assumindo aqui, eu sou de direita. Já tinha um burburinho nas redes sociais, tinha gente que tinha feito um levantamento da relação da Jojo com armas, eleições presidenciais, dela não ter se manifestado em favor do presidente Lula, enfim. Tinha ali um indicativo, eu diria até que era assim, todos os sinais estavam muito evidentes, mas agora ela se assumiu como de direita, deve entrar para a política. Vamos começar por essa personagem e o que você traz na sua coluna do Metrópolis, Rodrigo? Primeiro que não há surpresa, né, como você falou, né? Os prenúncios já sinalizavam isso. E aí tem algumas camadas que, por exemplo, eu sou militante do movimento negro desde que eu nasci. E a minha luta é claro, pelos direitos coletivos, direitos sociais, mas também pelos direitos individuais. Por mais que eu tenho certeza que é muito contraditório do que ela representa e se colocar como direita, e a gente sabe que flertando com a extrema-direita, né, a partir do partido do ex-presidente Bolsonaro, é o direito dela de escolha. Né? Ela tem todo o direito de ir para um espectro político. E aí o segundo momento, que eu não coloco que a esquerda tem que aprender com a Jojo, mas sim com o caso Jojo Todinho. Né? No sentido de que, para quem a direita bateu, a extrema-direita está batendo na porta para contemplar candidaturas. É óbvio que eu sei que quando a gente pensa em mulheres negras, mulheres trans, a esquerda está na frente. Mas muito mais uma motivação dessas pessoas que já estão no poder
político institucional ou das pessoas que desejam estar, né? Do que a esquerda está atrás desses talentos, porque existem. E mesmo esses talentos que existem, que já estão dentro, que tipo de apoio político e financeiro existe? Eu poderia citar nomes, só não vou por conta de não expor pessoas que estão aí na sua candidatura, mas eu sei que o dinheiro, a verba, ela é nula ou ela é mínima. Aprender nesse caso é sobre isso, né? O que a periferia está esperando, o morro, a favela, o que a negritude, o que as pessoas trans estão esperando em relação a uma política nova. E a esquerda ela continua corroborando uma política muito velha no palanque. A gente tem lá homens brancos, ricos, heterossexuais, cisgêneros, sem nenhuma raiz no povo, né? Eu estou falando pela cidade e pelo estado que eu moro, que é o Rio de Janeiro, mas estou sempre em São Paulo, estou sempre em Salvador. É muito triste isso, né? A gente está falando óbvio, sei lá, há décadas sobre, né? Sobre essa relação. Cadê essa esquerda no chão de fábrica? Cadê essa esquerda que busca ou deveria buscar o seu talento para estar ali representando o partido na base, sabe? Na base. Isso é muito problemático, porque a gente vai pagar muito caro. A gente não está formando liderança. A gente não está formando liderança. As lideranças são antigas. E essa juventude, essa garotada nem sabe o que essas lideranças antigas contribuíram e contribuem para o país. A gente precisa de figuras novas. A gente precisa que não se reproduza a direita e a extrema-direita no sentido de que só se vai na periferia, no morro, na favela, no subúrbio, nas eleições. Só se educa, né? Me entristece, por exemplo, que em pleno 2024, o Boulos, lá em São Paulo, ainda ter que explicar o que é ocupação. Sobre essas ciladas que até hoje a direita extrema, a direita persistem em colocar a esquerda sobre ideologia de gênero, sobre mamadeira de piró, mamadeira, você sabe de quê? Sobre a relação... Já tá safe aqui, a gente fala abertamente sobre isso, porque né? Foi o que a direita apresentou. Imagina, pensa bem, a minha mãe é uma mulher progressista. A minha mãe passou pelo banco universitário, uma mulher negra. A pauta dela não é gênero neutro. Eu respeito muito quem acredita que essa pauta é uma pauta fundamental. Mas a pauta da minha mãe não passa por aí. Né? Minha mãe já tem um entendimento sobre identidade de gênero, sobre questões de gênero, orientação sexual. É uma mulher muito esclarecida em relação... Mas tem coisas que não beiram a urgência de uma tia que mora lá na Maré, na Zona Leste de São Paulo, na Liberdade de Salvador. E a gente não está falando a língua do nosso povo. A gente não está tocando nas pautas fundamentais para a existência do nosso povo. É uma vergonha a gente... E eu estou falando a gente... Porque é óbvio que eu sou um homem de esquerda. Mas embora às vezes a própria esquerda duvide disso quando vai criticar algum texto meu. Claro. Mas a gente não está tocando em pautas que são fundamentais, sabe, basilares para a vida do nosso povo. A esquerda, a minha formação é filosofia, me especializei em sociologia criminal, jurídica e direitos humanos. Então eu sou apaixonado por segurança pública. Até hoje, a esquerda no Brasil, no campo municipal, estadual, federal, não apresentou projeto sobre segurança pública que deixe de matar jovens negros, que deixe de encarcerar jovens negros.
E aí não pode falar sobre isso. Não, isso é tão perigoso, isso é tão colonial, isso é tão da branquitude, porque a esquerda ela fala, mas foi no nosso governo que a gente possibilitou as cotas. A gente vai ter que ser grato de que forma? E até quando? A gente não pode falar dela. Ela é tão intocável. É esse tipo de esquerda que não me interessa, que é a elite, que é a esquerda Ballantyne, sabe? A esquerda que não escuta, que acha que está acima do bem e do mal, e principalmente, e que nós, que somos negros, LGBTs, do Morro da Favela, devemos ser gratos eternamente, sem poder sinalizar ou dar qualquer tipo de palpite. Rodrigo, tem muitos pontos importantes que você levantou aí, né? O fato de a direita não abraçar efetivamente as pautas progressistas, não abraçar direitos de pessoas minorizadas, LGBTQIAP+, feministas, do movimento negro. Enfim, ela não dialoga, né? Assim, não representa a periferia, não representa os morros, mas ela entendeu e qual é a maneira de chegar lá, seja por meio da desinformação, das redes sociais, né? Dessa teologia da prosperidade que é muito forte, também tem um discurso de meritocracia. E é isso que eu queria entender, assim, junto com você, refletir sobre isso, porque existe uma parte da periferia que se identifica com um discurso histórico tradicional da esquerda e existe uma parte que quer falar sobre o discurso, por exemplo, do empreendedorismo, que é muito forte, a direita sabe como usar esse discurso. Então, se divide, de certa maneira, dessa forma. Como é que, em que momento, vamos dizer assim, que a direita e a extrema-direita entendeu que isso era um ativo político, né? Porque a gente tem os candidatos, até, por exemplo, Prefeitura de São Paulo. A Tabata, o tempo inteiro, Tabata Amaral, se afirma como uma candidata que cresceu na periferia. Eu entendo, eu vim de lá também. Então, tem candidatos que também tentam se colocar nessa situação, mesmo quando não tem o pertencimento. Não é o caso da Tabata, porque ela realmente é uma política que cresceu na periferia de São Paulo. Agora, a gente tem outros também na direita que tentam, assim, causar essa identificação. Então, em que momento, né? Quais são essas representações todas surgindo nesses espaços e como que eles entenderam que abraçar essa pauta política era importante? Primeiro, dando a importância devida às redes sociais. E a gente ainda está muito falho nisso. A gente tem medo, né? E existe um comportamento muito idiosincrático de acreditar que a gente basta e a máquina não. Quando há pouco mais de 5 anos começaram a criar memes que não achei a menor graça batendo na CLT, batendo na carteira de trabalho, né? Como um grande mal. Quem é que só que a direita ela é muito esperta nesse sentido. Ela estuda e a gente não estuda, sabe? Eu tô falando como regra, tá? Infelizmente tem que sinalizar sempre. Estou falando como regra. Não se estuda o contemporâneo. A direita foi lá e pegou. A direita foi lá e pegou essa teologia aí da prosperidade, do enriquecimento, esse vocabulário de coaches. Isso foi uma construção muito crescente e que em nenhum momento se parou para poder refletir. E eu não digo nem surfar na onda, porque não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de encontrar narrativas, acertando ou errando, para poder contrapor. O próprio Pablo Marçal vem disso, né? O quanto ele se beneficia a partir de pessoas que são contrárias a ele. E eu posso... Gente, dá para fazer uma planilha Excel de personas
no poder político institucional que compartilham os bolsonaristas, sabe? Não compartilham no sentido rico, pedagógico, não compartilho no sentido simplesmente de sinalizar eu sou contra a essa pessoa. Só que o que vem junto a isso é pobre, não é o suficiente. E aí, voltando à sua provocação, a direita ela não precisa de agentes multiplicadores, ela não precisa de uma grande expert no marketing, porque tem a esquerda que já faz isso. Já tem a esquerda que está ali pronta, né? Cadê batendo o Pablo Marçal? Ele foi lá dos grandes empresários do rap, do funk. Ele foi lá porque ele tinha eco, né? São pessoas que se beneficiam de uma frágil leis trabalhistas a partir de Temer, a partir de Bolsonaro. Ele foi lá. Mas cadê o contraponto disso? Cadê? Eu fico pensando, né? Cadê essas pessoas no Islã, que para mim é o movimento mais revolucionário da cultura brasileira no momento de hoje? Cadê essas pessoas no teatro? Tainá de Paula, aqui do Rio de Janeiro, frequenta teatro. Mônica Cunha. Tem gente que frequenta, mas outras pessoas eu tenho que implorar. Eu tenho que implorar para frequentar teatro, para frequentar espaços culturais, porque eu vejo isso importante, porque ao mesmo tempo eu estou nos grupos de teatro, hegemônicos, não hegemônicos, eu vejo que a direita está lá flertando. E aí eu fico, a partir dessa aflição, quase implorando, venha assistir a minha peça, outras peças. Mas a direita está fazendo isso. Daqui a pouco a direita está lá. Por mais que ela faça toda uma crítica, principalmente a extrema-direita, em relação à lei de incentivo, à lei Rouanet, ela já está percebendo que ela pode capitalizar muito bem em cima de artistas, para ela talvez começar a flertar com pessoas do campo progressista. Eu acho que tudo que você traz aí é fundamental. A gente teve uma identidade, né? Você trazer essa discussão durante as eleições era uma visão muito estigmatizada, né? A periferia sempre e a população vulnerável sempre nesse lugar da falta. E agora se transformou no incentivo político, como a gente está conversando, é uma nova configuração, né, que a direita entendeu que pode ganhar e tem um eleitorado muito importante e decisivo com isso. Então, tem essas representações que vêm surgindo nas pautas, né? Então, os novos interesses também desses territórios, novas identidades periféricas e tudo mais. Eu quero te perguntar como é que foi para você falar sobre o caso da Jojo Todinho, porque você levantou diversos pontos ali a respeito de como é preciso reconhecer que a esquerda brasileira tem deixado pautas como pauta racial. Você que é do movimento negro, é fundamental você poder falar sobre isso. E projetos de políticas, não só políticas de segurança pública, mas de políticas públicas na região também, enfim. São vários pontos ali que você levantou. E aqui nos bastidores a gente até comentou sobre como é difícil falar, né, e criticar as pautas progressistas também, por achar que isso também vai levar a extrema-direita a ter algum tipo de munição. Vou dizer munição aqui por falta de uma palavra melhor, mas não gosto nem de usar essa pauta para falar de extrema-direita, né, essa palavra. Mas vamos dizer assim, isso pode ser utilizado como um discurso pela extrema-direita. Como é que foi isso? Que tipos de críticas você recebeu? E você acha que isso, de alguma forma, vai justamente ao encontro de tudo que você trouxe ali na coluna sobre a dificuldade de reconhecer esses gargalos todos? Primeiro, assim, é triste. Se eu, né, não estou falando que seja tudo, mas é importante. Eu tenho 2 faculdades, cheguei no mestrado, não terminei o doutorado, e aí a pessoa sugere lá, você não entende nada de política.
Que dirá essa pessoa, e que eu vi que era uma pessoa militante da esquerda, de um partido X, que dirá essa pessoa falar com, sei lá, minha tia que mora no Complexo do Alemão. Né? Então, é, é quase é quase burro isso, sabe? Aliás, é muito burro porque a prepotência ela emburrece, ela, ela traz problemas do entendimento. Quando eu falo burro, porque para mim a inteligência está no você ter uma dimensão macro sobre política, sobre vida, sobre sociedade. Quando você começa a olhar para o seu próprio umbigo e ignora o outro, para mim esse é um campo da burrice. Então, trazer isso, sinalizar que, mas a direita ela não tem compromisso com as pautas progressistas. Eu não escrevi sobre isso. E aí começam as desonestidades. Eu sou um homem de matriz africana, né? Sou um homem do candomblé e de Ifá. Às vezes eu falo assim, cuidado, que tem fundamentalismo também nas religiões de matriz africana. E aí, eu falo a mesma coisa, cuidado, que tem, sabe, fascistas, fundamentalistas no campo progressista, ou num suposto campo progressista. E aí é triste que essa pessoa que se acha tão maioral, né, tão dona da verdade absoluta, ela não lê que, sei lá, centenas de comentários, as pessoas, você vê pela foto, são negras, estão ali, você entra na bio, né? São de periferia, etc. Todas as pessoas estão falando a mesma coisa. Todas as pessoas estão falando sobre o afastamento, sobre o distanciamento da esquerda nos setores mais populares, mas mesmo assim essa pessoa acha que ela está certa e aquilo que eu escrevi, e que talvez ela parou no primeiro parágrafo, talvez aquilo que ela viu como vídeo, ela nem quis ver tudo, porque tocou no ego dela, estamos errados. O problema sou eu, o problema é aquilo que eu escrevo. Eu acho, para ser muito sincero, que roupa suja se lava em casa. Mas quem me segue de maioria é progressista. Vou falar para onde? Né? Estou na universidade, estou nas feiras literárias, onde eu posso, diante do meu público, eu vou e dialogo e tenho esse momento pedagógico. Mas é preciso ir além. Né? Você pode falar assim, Rodrigo, mas você escreve para o Metrópolis, é preciso ter um contraponto de outros olhares na cultura, na mídia hegemônica, na mídia de massa. Né? Então é preciso, e é óbvio que eu sou um homem muito, muito responsável. Eu não vou colocar tudo que eu penso. Ali tem filtro. Ali tem filtro por responsabilidade, por ética, por cuidado, por cautela, para que eu não seja utilizado como ferramenta contra o espectro político que eu acredito. Agora, ao mesmo tempo, ficar calado, eu não vou. Ficar calado, eu não posso. Rodrigo, para a gente fechar, tem um fenômeno muito interessante da gente acompanhar, que é como é que está atualmente a intenção de voto, né, nas pesquisas em São Paulo. E quando a gente olha para o Rio de Janeiro, é completamente diferente. Então, a gente tem em São Paulo o apoio do presidente Lula, que a gente considera fundamental para a população de baixa renda, justamente porque ele é o candidato, né, que fala, né, com a baixa renda, que traz no imaginário da população todas essas políticas públicas como Bolsa Família, por exemplo. Então, quando a gente fala do presidente Lula, é isso que vem no imaginário da população. E quando a gente atrela ao Guilherme Boulos, né, Guilherme Boulos é o candidato do presidente Lula, a gente imaginou que isso fosse mudar a intenção de voto nas pesquisas. Mas o que a gente tem até agora, não. É o Ricardo Nunes, que tem a máquina, o atual prefeito, se destacando entre as rendas menores. Né? Então, ele é o preferido. Estou aqui trazendo a pesquisa Atlas mais recente.
Isso no dia 24 de setembro, que a gente está conversando. Ele é o preferido de quase 26% dos que ganham até R$ 2.000, e ele fica atrás do Guilherme Boulos entre os que ganham acima desse valor. Esse é um ponto. Quando a gente olha para o Rio de Janeiro, a gente tem um outro fenômeno. O Eduardo Paes, ele consegue conversar tanto com a população que está na periferia, como também com uma parte da direita ali. Talvez não com a extrema-direita, né? Que aí o Alexandre Ramagem, agora que todo mundo sabe que ele é o candidato do Bolsonaro, vai direto nele. Mas ele consegue dialogar muito bem com todos esses setores. O que isso nos diz sobre as nossas eleições municipais? Em São Paulo, por exemplo, a gente teve, o último prefeito progressista foi o Fernando Haddad, né, que é o atual ministro da Fazenda, e ele foi muito criticado pela periferia por olhar mais para o centro e não olhar para os extremos da cidade. Eu fico pensando, por exemplo, a grande concentração de benfeitorias do Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro é a Zona Oeste, que é o grande capital eleitoral que existe. Eu estou falando de quantidade, é algo imenso. E há um sujeito que está no samba, é um sujeito que está nos grupos de teatro, é um sujeito que ele consegue conversar com todos os campos possíveis. Todos. E aí eu fico pensando assim, torço que o Boulos saia bem, que eu acredito nesses candidatos aí de São Paulo. O Boulos é o que vai olhar para o povo, melhor olhar para o povo. Seu projeto me interessa, mas acaba essa eleição, vamos supor que ele não ganhe. No dia seguinte ele deve estar dialogando com a periferia. No dia seguinte ele deve estar, não adianta fazer o Bolo responde no período eleitoral. E aí eu volto para o Rio de Janeiro. Eu fui para dois grandes jantares, um na Zona Sul com o Eduardo Paes, e eu fui para um grande jantar numa quadra de escola de samba com o mesmo persona. Entende? E eu não estou falando numa relação de período eleitoral, não. Estou falando de uma relação constante. Ele aprendeu, ele tem certeza, ele quer virar governador, ele quer virar candidato a presidente da República. As pessoas podem até terem críticas, duvidar de um ponto ou outro, mas as pessoas sabem quem ele é, quem ele realmente representa. Diferente de muita gente que eu converso de São Paulo, que está ali na zona leste, que ainda o nome Boulos é um palavrão construído por fake news, ainda é uma relação problemática construída aí pela extrema-direita, pela direita também, como uma figura quase satânica, né, satanista. Rodrigo França, quero muito agradecer sua presença aqui. Eu falo muito, né? Imagina, eu adorei, assim, foi muito gostoso te ouvir, e é um prazer, assim, poder trazer todas essas reflexões. Quero te agradecer, te convidar para uma próxima, você é super bem-vindo, e as portas estão escancaradíssimas para você. Obrigada, querido. Muito obrigado. E esquerda, dá tempo, tá? Dá tempo. Dá tempo. E a gente está conversando justamente por isso. Um beijo. Até mais, querido. Valeu. Beijo. Gente, Em Detalhes vai ficando por aqui. Quero lembrar você que a gente, todos os dias, no YouTube está no ar às 10h30 da manhã. Agora você fica com o Mercado em Investimentos. Depois tem Rolê ICL. 6 horas da noite tem ICL Notícias, segunda edição. Todos os dias, em qualquer horário, você pode nos acompanhar nas plataformas de áudio, fazendo aí as suas atividades, como for melhor para você. A gente está sempre disponível de segunda a sexta-feira. Obrigada e até amanhã.
O lançamento do livro do Gessé Souza, O Pobre de Direita, foi um estouro. Dezenas de milhares de pessoas assistindo, interagindo, e ele jogando luz num assunto que é muito comentado, muitas vezes até cheio de preconceito e pouco compreendido, né? As pessoas saíram da aula assim maravilhadas com a capacidade do Gessé de explicar esse tema que é tão importante, principalmente por causa do momento que a gente está vivendo, do momento político. As eleições estão aí, né? Batendo a porta. Se você não assistiu a aula, a notícia boa é que a gente liberou o replay por pouco tempo, até porque a gente acha que é muito importante as pessoas assistirem por causa desse momento político. Ele já vai sair do ar, mas ainda dá tempo. Clica no link aqui e assiste essa aula que você não vai se arrepender. No final da aula, a gente preparou uns presentes também para toda a turma que ainda não faz parte da comunidade ICL e quer fazer parte, e isso está valendo para você que assistiu o replay também. Você vai curtir. Um abraço e boa aula.